Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a integrarem a espiritualidade em suas vidas, para poderem aprender a lidar melhor com suas emoções e se tornarem pessoas com mais harmonia consigo mesmas e também com o universo. E hoje vamos refletir sobre o que são dívidas emocionais e como lidar com elas. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, das várias dicas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Então, todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um novo conteúdo, e espero você em todas essas lives. Ilza entrou aqui. Boa noite, Ilza. Tudo bem comigo? Com você, tudo bem, Ilza? Ana Maria. Boa noite, Ana Maria. Mãe, boa noite. O tema de hoje é sobre a dívida emocional. E eu utilizei como referência esse livro aqui, chamado A Linguagem dos Sentimentos. O autor é David Viscott. E ele era médico psiquiatra norte-americano. E morreu em 1996. Então ele faleceu em 1996. Então ele deixou essa obra para nós, para que nós pudéssemos estudar. Então, para o tema de hoje, eu utilizei como referência este livro, A Linguagem dos Sentimentos, e também as outras experiências e outros estudos que eu venho fazendo também. Então, antes de entender a dívida emocional, vamos refletir sobre a dívida material. Então, a dívida material pode ser uma dívida financeira ou algum bem material. Como assim algum bem material? Pode ser um dinheiro ou pode ser simplesmente uma dívida de um livro, de ficar devendo um livro para alguém. Então, essa dívida pode gerar em nós ansiedade, irritabilidade, estresse, desânimo, medo, tristeza. Pode gerar também mau humor, angústia, insônia. Pode até causar aumento ou perda de apetite, sentimento de culpa ou sentimento de vergonha, sentimento de impotência ou incapacidade de superar a dívida. Então isso tudo que eu comentei está relacionado à dívida material. E a dívida emocional também pode gerar as mesmas reações. Porém, a dívida material, por exemplo, que envolve a parte financeira, é algo mais palpável. Então, o que é dívida emocional? A dívida emocional, ela está relacionada mais com a parte moral de nós nos comprometermos com alguém ou conosco mesmos e não conseguirmos cumprir com aquele compromisso que nós assumimos. Então, meu pai dizia que algumas pessoas muitas vezes costumam aceitar compromissos de uma forma muito rápida e fácil e geralmente não cumprem com os compromissos. São como um fogo de palha, começam entusiasmadas, mas logo depois o desejo se apaga rapidamente. E também tem o contrário, tem as pessoas que aceitam e já começam a fazer imediatamente. E quando nós aprendermos a compreender os nossos sentimentos de forma honesta, nós poderemos ficar livres das dívidas emocionais. Então, como nós podemos compreender os nossos sentimentos? Bom, o que são sentimentos? Então, existe uma diferença bem pequena entre sentimentos e emoções. Então, o que são sentimentos? Sentimentos, eles envolvem o lobo frontal aqui do cérebro. Então são respostas mais racionais que nós damos às emoções que nós sentimos. Então, em função das emoções, nós temos os sentimentos. Então, para termos os sentimentos, primeiro precisamos ter as emoções. Por exemplo, sentimento de amor, de felicidade, de ódio
inveja, compaixão, decepção. Então são todos sentimentos causados por alguma emoção. No caso das emoções, as emoções envolvem o sistema límbico, que eu já comentei em outros vídeos, né? Envolve o sistema límbico, que é chamado também de cérebro emocional, ou a região do cérebro que trata das emoções. E as emoções são reações diante de algum estímulo. Por exemplo, medo, tristeza, alegria, raiva, surpresa. Só que todas essas emoções nos ajudam na nossa sobrevivência. E alguns deles podem gerar palpitações, choro, suor. E os sentimentos nos dizem se a experiência está sendo agradável ou está sendo dolorosa. E pessoas diferentes podem sentir de forma diferente a mesma experiência. É porque a cultura que cada um de nós possui tem muita influência na maneira como sentimos as coisas. Pois o que nós sentimos está relacionado com a nossa história de vida, com o nosso desenvolvimento, com as influências que nós tivemos. E também tem a ver com as nossas tendências para o futuro. Vamos ver aqui, temos Lourdinha Ferreira, boa noite. Cristina, oi prima, boa noite. Wellington Ferreira, boa noite Wellington. Andréia Vieira, boa noite Andréia. Então sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Bacana ver vocês aqui. Então, prosseguindo. Eu comentei que as emoções têm que estar relacionadas também com os sentimentos e os sentimentos com o nosso racional. Eu, por exemplo, fiz algumas viagens para alguns lugares. Só que antes de viajar, às vezes eu vejo as atrações de cada local. E quando eu vejo as atrações de cada local, eu apenas conheço o que existe no local, mas eu não consigo sentir o que é o local, por não ter tido uma experiência anterior. Há muito tempo atrás, lá na década de 90, eu fiz uma viagem de um final de semana de Fortaleza para Jericoacoara. É que eu estava a trabalho lá em Fortaleza e aproveitei o final de semana para conhecer Jericoacoara, lá no Ceará. Só que antes dessa viagem, tinham dito para mim que eu teria uma parte da viagem feita de ônibus e a outra parte seria através de Pau de Arara. Então o ônibus levaria até a cidade de Jijoca e depois da cidade de Jijoca até a praia de Jericoacoara seria com Pau de Arara. Porque ele teria que passar por umas dunas e os ônibus não passavam ali nas dunas naquela época. Aí eu tive a experiência de viajar na sexta-feira à noite, porque terminou o trabalho na sexta-feira e eu fui lá para a rodoviária, tomei o ônibus, cheguei até a cidade de Jijoca de ônibus e lá de Jijoca tomei o Pau de Arara. O Pau de Arara que eu tomei era um caminhão onde a carroceria dele tinha vários bancos de madeira onde nós sentávamos. Ele era até coberto, só que ele era aberto nas laterais. Então eu viajei na sexta-feira à noite e durante a noite, acho que já era madrugada, o Pau de Arara atolou nas dunas. E já haviam me adiantado que o Pau de Arara ia atolar. Só que eu estar lá no meio das dunas na madrugada com o Pau de Arara atolado, a experiência foi diferente do que eu simplesmente saber sobre aquilo. Então eu pude sentir o que era ficar atolado e descer para ajudar a empurrar o caminhão que nos levava. Então nós podemos sair daquela situação. Eu não fiquei preocupado porque havia mais pessoas ali no caminhão, ali no Pau de Arara, e também tinham me avisado que o caminhão iria atolar. Então assim, eu vi que eu não era o único, então não fiquei preocupado. Mas as pessoas desceram do Pau de Arara e empurraram o caminhão para poder sair daquele atoleiro lá das dunas. Então uma coisa é sentir a experiência e a outra coisa é saber que tal experiência existe. Então quando nós temos a experiência, nós conseguimos sentir.
Quando sentimos, associamos sentimentos ao contrário de saber, apenas do ponto de vista intelectual. E quando nós temos experiências, essas experiências são matérias-primas para compaixão. Então, as experiências que nós temos são matérias-primas para compaixão. Porque quando nós passamos por uma experiência e vemos que tem alguém passando por aquela experiência que nós já passamos em algum momento, nós conseguimos sentir compaixão, pois podemos sentir o que as outras pessoas estão sentindo e tomar ações para poder ajudar as outras pessoas. Então, explicar os sentimentos apenas do ponto de vista intelectual não nos ajuda a resolvê-los. Pensar em um problema sem senti-lo não nos levará a uma solução completa. Vai nos levar a uma solução parcial, uma solução provisória e superficial. E quando nós estamos passando por uma situação, culpar os outros por nós estarmos nos sentindo mal também não ajuda. E também não ajuda nós tentarmos disfarçar, nós tentarmos negar os nossos sentimentos, porque eles não vão embora enquanto nós não tivermos compreendido o significado daquela situação. Então, quanto mais nós evitarmos um sentimento, mais tempo a dor ficará conosco e mais difícil será lidar com ele. Quem entrou aqui, Lourinha Silva, disse boa noite, Lourinha. Boa noite, Yudi. Seja bem-vindo também. Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Bacana ver vocês aqui. Legal. A Sueli também entrou aqui. Boa noite. Seja bem-vinda. Então vamos lá. Então, se nós analisarmos algo do ponto de vista físico, se nós, por exemplo, tomarmos um choque elétrico, nós recebemos um impulso no nosso sistema nervoso que produz uma reação automática de rejeição. Nós queremos nos afastar daquilo, e isso é automático. Então essa reação de rejeição, ela é fundamental para nos informar que estamos correndo algum perigo ou que nós precisamos nos proteger. É a região do nosso cérebro reptiliano atuando sobre os nossos instintos de sobrevivência. É importante nós termos esses sentimentos para que nós possamos passar por essa vida e aprendermos, através dos instintos, a nós nos sobrevivermos. Agora, do ponto de vista emocional, acontece alguma coisa similar. Alguma coisa similar ao que acontece do ponto de vista físico. Então, do ponto de vista físico, quando nós tomamos um choque, a tendência é nós rejeitarmos. E do ponto de vista emocional, quando nós estamos em frente a uma ameaça, seja ela real ou imaginária, faz com que nós tenhamos reações similares de rejeição, para tentar evitar aquilo que nós chamamos de ameaça. Se nós nos afastamos ou damos um tempo, mas mesmo assim não conseguimos evitar a ameaça, pode acontecer de nós começarmos a negar o sentimento ou tentarmos disfarçar ou culpar os outros por aquilo que está acontecendo conosco. E pode acontecer também de nós tentarmos formar uma armadura de defesa. E quando nós fazemos isso de uma forma muito intensa, ela é tão desgastante que consome as nossas energias. Quando nós temos um sentimento e formamos uma armadura à nossa volta para não expor os nossos sentimentos para fora. E quando nós desgastamos as nossas energias com isso, ele vai ter quase o mesmo efeito do ponto de vista psíquico do que a ameaça propriamente dita. Porque enquanto nós estamos tentando formar essa armadura ou uma muralha de defesa, nós revivemos mentalmente por várias vezes aquele mesmo sofrimento. E assim nós vamos nos desgastando.
E assim nós nos sentimos com pouca energia, nós nos sentimos feridos e até desesperançados durante algum tempo. E quando algum sentimento conseguir escapar de nós, mesmo que seja pequeno ou que seja um sentimento comum, ele pode nos desequilibrar, pode nos confundir e até nos imobilizar. Nós ficamos pensando, nossa, como é que eu fui fazer isso, né? Como que eu fui reagir dessa forma? Nós ficamos assustados conosco mesmos, quando nós deixamos escapar os sentimentos. Então quando nós montamos uma muralha à nossa volta e deixamos escapar algum sentimento, nós ficamos assustados com isso. Então, o que mais pode acontecer quando nós montamos essa muralha de proteção nos nossos sentimentos? Nós gastamos a nossa energia e também nós nos tornamos artificiais nos relacionamentos interpessoais. Como assim artificiais? Então imagine você conversando com uma outra pessoa, se relacionando com uma outra pessoa, porém nenhum dos dois expressar os seus sentimentos, onde ambas as pessoas ocultam seus sentimentos. Seria a mesma coisa que conversar com um computador, ou conversar com alguém como que pisando em ovos. Ou seja, passamos a não ser mais tão autênticos. E quando nós montamos esse super bloqueio, podemos até passar a ter pavor de sentir algo, porque nós bloqueamos e nós não queremos expor os nossos sentimentos para fora. Então nós podemos ter até pavor, sentir pavor de sentir alguma coisa. E pode acontecer também de nós termos mais medo de expor os nossos sentimentos do que medo das coisas que aconteceram e que provocaram esses sentimentos. E quando nós ocultamos os nossos sentimentos, nós não fazemos nada para resolver os nossos problemas interiores. E até pode acontecer de nós tentarmos convencer as outras pessoas que nós estamos bem, que nós não estamos magoados, nem receosos, nem zangados e nem tristes. A gente pode falar, eu estou bem. Quem te disse que eu pareço triste? Então nós arrumamos desculpas dessa forma para não expor o que nós estamos sentindo. Então quando nós assumimos essa postura de orgulho, nós passamos a viver constantemente cansados porque nós vamos utilizando as nossas energias para manter aquela muralha à nossa volta, não expondo os nossos sentimentos. Então nós ficamos constantemente cansados, ocultando os nossos verdadeiros sentimentos, achando que sempre nós estamos fazendo algo inaceitável. E nós vigiamos tanto a nossa vida emocional que não vemos o mundo fora de nós. E nós nos tornamos pessoas tensas e nervosas. Então é interessante quando nós não olhamos o mundo à nossa volta. Hoje de manhã, por exemplo, acordei às 5 da manhã, estava preparando o café da manhã. E de repente, mexendo nas coisas, eu parei para pensar um pouco, para sentir o que havia fora. E quando eu percebi o que havia fora daquele ambiente que eu estava preparando o café, eu pude escutar os cantos dos passarinhos do lado de fora, os passarinhos contentes cantando. Bastante legal, bem bacana. Então é importante nós podermos sentir o ambiente fora de nós e não apenas introjetarmos nos nossos sentimentos, ficar apenas olhando para dentro de nós, buscarmos avaliar o mundo à nossa volta. Então, enquanto nós não reconhecemos os sentimentos que nós temos dentro de nós, nós não sentimos alívio da situação. E isso passa a ser um ciclo vicioso. Nós não reconhecemos os sentimentos, nós não nos aliviamos, continuamos segurando cada vez mais os sentimentos e vamos nos desgastando cada vez mais. E se torna um ciclo vicioso. Vamos ver aqui. Eliette Oshiro, boa noite, Eliette, bem-vinda.
Reinaldo da Silva, boa noite, Reinaldo. Seja bem-vindo também. Reinaldo da Silva Nascimento. Dalete Marotti, boa noite, Dalete. Seja bem-vinda também. Aqui, Karina. Boa noite, Karina, seja bem-vinda. Então vamos lá. Então essa questão de nós segurarmos os nossos sentimentos, ele também está relacionado com algumas culturas, com algumas tradições. Se ensina que não é bonito ter emoções tão fortes ou sentimentos tão fortes. Não sei se vocês já ouviram falar, ouviram aquela frase, homem não chora. Então, por isso algumas vezes os homens seguram o choro, né? Mas está segurando um sentimento, não querendo expor esse sentimento, né? Então essa forma de pensar acaba sufocando os sentimentos com medo de perder o controle sobre eles. E quando esses sentimentos que estão aprisionados, eles são encurralados e somos pressionados de alguma forma que acabamos expressando nossos sentimentos, com uma panela de pressão daquelas mais antigas, né, que não possuíam um sistema de proteção como as atuais. Então as panelas de pressão antigas, sob pressão muito alta, ela podia até explodir. Então nós podemos chegar também nesse estágio de nós ficarmos segurando tanto os nossos sentimentos que de repente chega um momento que nós ficamos encurralados, tão pressionados que nós explodimos. E aí pode desencadear discussões exageradas, podendo levar a mágoas. E aí nós ficamos surpresos ou assustados por nós termos agido daquela forma tão acalorada. Então muitas vezes as pessoas falam assim, essa foi a gota d'água que fez eu explodir. Mas na verdade não foi a gota d'água que fez explodir, foi deixar o copo encher até o ponto de explodir, né? Então, quando nós deixamos aquela gota d'água transbordar, é porque nós deixamos encher. Então é importante nós começarmos a analisar esses momentos, nós analisarmos a nós mesmos, sem querer culpar as outras pessoas. Vamos ver aqui. Conceição Nogueira, escreve aqui, estou assistindo. Bacana, Conceição, seja bem-vinda. Rosilene Caetano também disse boa noite, Hugo. Boa noite, Rosilene. Ana Cláudia Volpone Drago disse boa noite, Hugo. Boa noite, Ana Cláudia. Então sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Então vamos prosseguindo aqui. Então, o que pode acontecer quando nós bloqueamos as recordações desagradáveis do passado? Se nós tivermos recordações desagradáveis do passado e nós ficamos bloqueando, essas defesas podem bloquear também as recordações agradáveis do passado. Então, segundo pesquisas na área da psicoterapia, na área da psiquiatria, trazida até nesse livro aqui, A Linguagem dos Sentimentos, do autor David Viscott, ele fala que alguns aspectos de problemas emocionais no período da infância continuam reaparecendo constantemente em forma de conflitos na nossa vida. E o processo de resolver problemas emocionais ao longo da vida permite o nosso crescimento e desenvolvimento interior. Então é importante que nós aprendamos a lidar com os problemas emocionais ao longo da vida. Só que isso não é ensinado nas escolas. E por isso que eu espero que os meus vídeos possam te ajudar a resolver esses conflitos emocionais, os sofrimentos emocionais. É lógico que esse tema que eu estou comentando hoje sobre a dívida emocional, ela não se esgota aqui, ela é bastante extensa. Então nos vários vídeos eu vou complementando com outros assuntos também. E enquanto nós ficamos fechados na defensiva, esses conflitos tendem a continuar e podem piorar, pois podem aparecer outros conflitos.
Então, além dos conflitos que nós tínhamos, podem aparecer outros, desencadeados até por aqueles que nós já tínhamos. E agora que nós estamos mais velhos, nós não estamos mais naquela fase da infância. Como lidar com os problemas emocionais? Então, ao invés de reprimir os sentimentos, tentar disfarçar ou ficar culpando as outras pessoas, nós devemos aceitar os nossos sentimentos. E quando nós conseguimos aceitar os nossos sentimentos, existe um processo de crescimento interior. Existe um processo de amadurecimento. E quanto mais nós impedimos os sentimentos, menos energia vai sobrar para nós mesmos e mais aprisionados nós vamos ficar a esses sentimentos. Então, em uma situação de dívida emocional, o nosso mundo vai parecer fora de controle ou sem alegria, o que representa uma projeção do nosso passado aprisionado aqui no nosso presente. Então, por exemplo, quando uma mágoa não é manifestada com honestidade, a dívida emocional fica acumulada. E estudos demonstram que a mágoa acumulada pode provocar câncer. Porque a mágoa, ela é raiva interiorizada. Então, como lidar com as dívidas emocionais? Para nós começarmos a lidar com a dívida emocional, nós precisamos nos ver como pessoas imperfeitas, aceitando o ser humano que nós somos, incluindo os nossos defeitos. Então, quando nós sentimos raiva ou sentimos mágoa, não significa que nós somos pessoas ruins. Da mesma forma que quando nós temos sentimentos de altruísmo, não demonstra necessariamente que nós somos pessoas boas. Então, assumir a responsabilidade pelos nossos próprios sentimentos, sem colocar a culpa nos outros e aprendermos a nos conhecer melhor, atuando sobre os nossos sentimentos, vai favorecer o nosso crescimento. Se nós não admitirmos que nós temos defeitos e que somos responsáveis pelos nossos sentimentos, não conseguiremos nos desenvolver. Então, se nós ficarmos achando que nós somos pessoas perfeitas, que não temos defeitos, vai ser mais difícil nós passarmos, nós termos o aprendizado de crescimento interior, nós sairmos daquela situação de sofrimento. Pois quando nós não assumimos que temos defeito, nós não vamos conseguir atuar sobre aqueles sentimentos, porque nós não reconhecemos como proprietários daqueles sentimentos. A Dalete escreveu: ainda criança tive traumas e esses mesmos traumas me trazem muitos sofrimentos até hoje, e com isso me bloqueei em todas as áreas. Luto todos os dias para me livrar dessa dor, mas não consigo mais, sinto minhas forças indo embora. Olha só que depoimento interessante da Leti. Foi mais ou menos aquilo que eu comentei no conteúdo do vídeo de hoje, né? Quando nós nos bloqueamos, nossas energias vão se esvaindo, porque nós não conseguimos expor os nossos sentimentos. Então, uma sugestão é procurar gradativamente olhar para dentro, olhar para um sentimento e procurar analisar sobre esse sentimento. O que foi que gerou esse sentimento e por que nós estamos sentindo isso? Então, a partir do momento que nós começarmos a fazer perguntas para nós mesmos, nós vamos gradativamente encontrando as respostas. E espero também que os conteúdos dos meus vídeos possam te ajudar a encontrar as respostas. Mas se não te ajudar, por favor, continue postando, que nós vamos conversando por aqui também. Ou através do chat, ou através do vídeo postado mais para frente. Tá bom? Mas muito obrigado pelo comentário da Leti, que foi bastante interessante o seu comentário. Então foi um depoimento que trouxe para nós, um depoimento real que trouxe para nós o que eu havia comentado do estudo que havia sido feito
nesse livro aqui, A Linguagem dos Sentimentos. O Reinaldo escreveu aqui: nosso processo de crescimento está ligado na primeira fase da infância. Não por ser simplesmente não, seguro o choro e outras situações. Não por maldade, mas por nossos pais não terem esse conhecimento. Isso pode nos causar essas dívidas emocionais? Ah, boa pergunta, Reinaldo. Então, muitas vezes, às vezes por até não sabermos lidar, ou pelas pessoas mais adultas não saberem lidar com as crianças, ou não saberem lidar com determinadas emoções, com determinados sentimentos, acabam bloqueando a liberação desses sentimentos. E quando nós bloqueamos esses sentimentos, nós estamos criando uma dívida emocional. Exatamente esse ponto. A dívida emocional começa a acontecer quando nós não expomos os nossos sentimentos, quando nós não compreendemos os nossos sentimentos. Nós ficamos ocultando dentro de nós, não querendo aceitar aquilo que nós estamos sentindo. Bem colocado, Reinaldo. É isso que você colocou, não foi por maldade dos nossos pais, né, que colocou aqui, não por maldade, mas por nossos pais não terem esse conhecimento. Exatamente, é esse o ponto. Por não terem o conhecimento de como lidar com os sentimentos e com as emoções, às vezes acabam bloqueando os sentimentos de algumas crianças. E isso vai sendo levado ao decorrer da infância, da adolescência e também na vida adulta. Então, Reinaldo escreveu aqui: os narradores de passagem me ajudam. Me ajudam muito, pois as histórias que contávamos era uma terapia tanto para o ouvinte, mas também para o narrador. O Reinaldo, que está escrevendo aqui, ele foi voluntário no projeto Narradores de Passagem, onde eu também tive a oportunidade de ser voluntário também. Então nós aprendíamos a memorizar histórias e nós narrávamos essas histórias em hospitais como um trabalho voluntário. Então é isso que o Reinaldo comentou. As histórias que contávamos eram uma terapia tanto para o ouvinte quanto para o narrador. Então sempre nas histórias que nós narrávamos, nós levávamos uma experiência que poderia ser utilizada pela pessoa que estava ouvindo. Bacana seu comentário, Reinaldo. Tudo a ver. Inclusive, muitas das histórias que nós narrávamos estavam relacionadas à infância também. Então, continuando, o que pode acontecer quando nós admitimos os nossos defeitos? Então, quando nós admitimos que nós temos defeitos e assumimos as responsabilidades sobre os nossos sentimentos, nós tendemos a sentir menos no controle da situação. E das primeiras vezes pode parecer assustador. Só que no decorrer do tempo, conforme nós vamos nos libertando desses sentimentos, acontece o contrário, nós começamos a controlar melhor a situação. Então, quando nós libertamos os nossos sentimentos, nós passamos a estar mais abertos para percebermos o movimento do mundo à nossa volta. E assim vamos desconstruindo aquela muralha de proteção que nós havíamos criado. Então, quando nós criamos uma muralha de proteção, nós precisamos desconstruir aquela muralha. Então, à medida que nós vamos expondo aqueles sentimentos, aceitando aqueles sentimentos dentro de nós, nós vamos desconstruindo essa muralha vai abaixando, vai diminuindo. E a cada percepção, a cada nova percepção que nós temos do mundo, nós nos elevamos um nível no nosso patamar de consciência. E a pergunta que nós podemos fazer quando libertamos o nosso sentimento, a pergunta-chave, ou uma das perguntas-chaves é:
por que eu estou tendo esse tipo de sentimento? Por que eu estou tendo esse tipo de sentimento? Então, uma das perguntas-chave. Então, quando nós percebemos que estamos sentindo alguma coisa, nós assumimos aquele sentimento para nós, e nós fazemos a pergunta: por que eu estou tendo esse sentimento? Quais são os medos envolvidos nessa situação? Quais são as ameaças envolvidas nessa situação? Quais os perigos? Quais as responsabilidades? Então, conforme nós vamos fazendo as perguntas, gradualmente as respostas começam a surgir. Por isso que eu comentei logo no começo, é importante nós sermos honestos conosco mesmos, para que nós possamos reconhecer os sentimentos que nós temos e poder trabalhar com eles, trabalhar sobre eles, entendendo melhor em quais situações eles acontecem e por que estão acontecendo. Então, conforme nós vamos fazendo as perguntas para nós mesmos, as perguntas: por que eu estou tendo esse tipo de sentimento? Quais são os medos envolvidos? Quais são as ameaças? Quais os perigos e as responsabilidades? Nós vamos tendo as respostas, e assim, conforme nós vamos tendo as respostas, nós vamos nos aliviando do peso da dívida emocional. Então, conforme nós vamos praticando esse exercício diariamente, as respostas começarão a aparecer de forma mais rápida, gradualmente. Então é importante fazer essa reflexão diária, e à medida que nós vamos fazendo essa reflexão, no começo pode até demorar um pouquinho para vir as respostas, mas conforme nós vamos nos conhecendo, com o tempo a resposta começa a vir mais rápida. Então, eu tenho feito esse exercício e tem me dado boas reflexões, com ótimos resultados. E assim eu vou me conhecendo cada vez mais. Então, à medida que nós vamos exercitando os nossos músculos mentais, eles vão ficando mais fortalecidos e passarão a responder mais rapidamente para as nossas perguntas. E cada vez mais nós tenderemos a esforçar menos à medida em que nós exercitamos mais. Quanto mais nós nos exercitamos nesse exercício mental, menos esforço nós vamos fazer mais para frente. E nós vamos ficando cada vez mais confortáveis com esse exercício, olhando para dentro de nós, cada vez mais. E isso alivia bastante o nosso sofrimento. Então, a nossa saúde emocional, o nosso bem-estar e o nosso desenvolvimento pessoal vão responder de forma análoga. Nós vamos nos sentir melhores emocionalmente, vamos nos sentir melhores, com um bem-estar melhor. E nós vamos também nos desenvolver do ponto de vista pessoal, do ponto de vista interior, de crescimento interior. Então, uma coisa importante é que nós não precisamos criar uma nova identidade com isso. Nós precisamos apenas descobrir a nossa verdadeira identidade através da desconstrução dessas paredes de proteção que nós mesmos construímos. Então, e essa desconstrução ocorre tijolo por tijolo, passo a passo. Mas é necessário nós começarmos a dar os primeiros passos, de acordo com as nossas capacidades de compreensão e com honestidade conosco mesmos, sem nós mesmos querermos nos enganar através das desculpas. Por exemplo, se nós vamos fazer uma reeducação alimentar para emagrecer, estamos fazendo acompanhamento médico, acompanhamento com nutricionista, não adianta nada anotar menos calorias do que nós estamos consumindo só para mostrar que nós comemos menos. Nós estamos enganando a nós mesmos. Não adianta nós anotarmos um peso menor do que a balança está indicando. Nós estamos enganando a nós mesmos. Então, por isso que é importante, quando nós queremos resultados, é importante nós sermos honestos conosco mesmos. O que acontece quando nós começamos a compreender melhor os nossos sentimentos?
Eu já assisti alguns desenhos animados, daqueles mais antigos, acho que vocês também devem ter assistido, alguns de vocês devem ter assistido aqueles desenhos animados dos mais antigos, onde um personagem está correndo, ou por exemplo está num carro, está dirigindo. Se nós olharmos para aquela situação, para aquele desenho, se nós prestarmos mais atenção, que eu já prestei mais atenção naquilo, e eu comecei a perceber que o personagem está parado. E o que acontece é que o fundo que fica se movimentando e repetindo sempre a mesma cena. Então se tem um carro correndo, tem um vento batendo lá no motorista, mas é o fundo que fica correndo, não é o carro que está andando. E o interessante de tudo isso, que o fundo fica correndo, mas de tempos em tempos ele fica repetindo. Quando nós não conhecemos os nossos sentimentos, ocorre a mesma coisa. Nós ficamos parados enquanto o mundo se move à nossa volta e às vezes fica se repetindo, da mesma forma como o desenho animado. Então, quando nós começamos a compreender melhor os nossos sentimentos diante das emoções que nós experimentamos, nós começamos a ter também uma melhor compreensão do mundo que nos cerca. E começamos a ter uma melhor compreensão da vida, pois o nosso grau de consciência vai aumentando também. E com isso, vamos percebendo mais as coisas a respeito das outras pessoas. Olha que interessante. Vamos percebendo mais as coisas a respeito das outras pessoas, porque podemos receber as ideias delas. Ficamos mais abertos para receber as ideias delas, sem distorcer com as nossas defesas. E como as outras pessoas são os nossos espelhos, nós compreendemos mais a nós mesmos. E vamos descobrindo a verdadeira e a real pessoa que reside dentro de cada um de nós. Por isso que existe aquela frase: conheça a verdade e a verdade te libertará. Quando nós conhecemos a verdade sobre nós mesmos vamos nos libertando dessa muralha que nós mesmos criamos. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos o que é a dívida emocional, que ocorre quando nós nos comprometemos com alguém ou conosco mesmos e nós não conseguimos cumprir com aquele compromisso. Ou seja, nós estamos aprisionando os nossos sentimentos e assim nós vamos criando um bloqueio, criando essa dívida emocional. Como nós sentimos diante da dívida emocional, que são similares aos sentimentos que nós temos diante também das dívidas materiais. Então a forma de como nós lidamos com as dívidas emocionais são similares à forma de como nós lidamos com as dívidas materiais. Então nós vimos as diferenças entre emoções e sentimentos, sendo que as emoções estão relacionadas ao nosso sistema límbico e são reações diante de um estímulo, enquanto que os sentimentos estão relacionados ao nosso lobo frontal e com base no nosso raciocínio, nós vamos ver se aquela experiência está sendo agradável ou se está sendo dolorosa. E vimos também que explicar os sentimentos apenas do ponto de vista intelectual não nos ajuda a resolver os problemas. É necessário nós associarmos os sentimentos ao nosso raciocínio, buscando adquirir os conhecimentos necessários para a solução dos problemas. E vimos também que os nossos sentimentos estão relacionados com a nossa história de vida, com a nossa cultura, com as nossas tradições, pois os sentimentos variam de cultura para cultura, porque nós sabemos que cada um de nós tem uma história diferente da outra e cada um de nós reage de forma diferente a uma mesma situação, de acordo com a história de vida que nós tivemos. Então, quais são as consequências de nós construirmos essa muralha de proteção, que nós vimos também no conteúdo do vídeo de hoje? Quais são as consequências de nós construirmos essa muralha de proteção para nós não expor os nossos sentimentos?
além de nós adiarmos as soluções dos nossos problemas, nós podemos nos transformar em uma panela de pressão daquelas antigas, com risco de explodir a qualquer momento. E quando nós explodimos, nós mesmos nos surpreendemos com a reação. E quando nós aprendemos a lidar com as dívidas emocionais, tendemos a ter uma melhor saúde emocional, mais bem-estar, uma melhoria no nosso desenvolvimento pessoal. E à medida em que nós vamos nos conhecendo melhor, nós vamos nos libertando dos nossos próprios bloqueios, tendo mais harmonia conosco e também com o universo. Eu espero que durante essa live, durante o tempo da live, eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já no seu dia a dia, na prática. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se teve algo que você não gostou, algo que você acha que eu falei de forma incorreta, por favor, comente também. Assim eu vou melhorando os conteúdos dos meus vídeos. Agora, se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Então, gratidão a todos. E vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram. Sempre com um novo conteúdo. Espero vê-lo ou espero vê-la nessas lives. Então, boa noite a todos e muito obrigado por me acompanharem até aqui. Tenha uma excelente noite de sono, que seja um sono agradável, tranquilo, sereno e que essa serenidade, essa harmonia possa se propagar também durante toda a semana. Gratidão a todos vocês. Boa noite a todos. A Delis Costa escreveu live maravilhosa, bem esclarecedora. Obrigado, Delis. Nikebe disse boa noite, Nikebe. Dalete escreveu gratidão a você, Dalete. Então, se algo do conteúdo desse vídeo te ajudou, vê se você consegue identificar alguma coisa que te chamou atenção para você colocar em prática no seu dia a dia, e também se algum outro vídeo pode te ajudar. Senão a gente pode continuar também trocando ideias através das postagens. Pode ser no YouTube, ou pode ser no Facebook. Se está no Facebook, pode ser no Facebook. E eu vou olhando, eu olho todas as postagens e respondo todas as postagens. Tá bom? Obrigado por me acompanhar aqui, Dalete. Gratidão é minha. Reinaldo escreveu, gratidão sempre, Hugo. Gratidão a você, Reinaldo. Grande Reinaldo. Lourdinha Ferreira escreveu, gratidão. Gratidão, Lourdinha. Gratidão a você. Yudi bateu palma. Muito obrigado, Yudi. Lourdinha Ferreira também bateu palma. Obrigado, Lourdinha. Eliette escreveu, obrigado, Hugo. Foi muito bom o conteúdo de hoje, como sempre. Boa noite. Obrigado, Eliette. Boa noite para você também. Minha mãe escreveu, muito bom o tema de hoje. Gostei. Boa noite. Até a próxima. Bom descanso. Obrigado, mãe. Bom descanso para a mãe também. Bom descanso para todos que estão assistindo essa live e assistindo também a gravação. A Florips escreveu, boa noite. Boa noite, Florips. Vamos aqui, o Wellington escreveu, muito obrigado, foi excelente. Muito obrigado, Wellington. Obrigado por me acompanhar. Gratidão a você também, Wellington. A Andrea mudou de plataforma hoje, está aqui no YouTube. Ótimo tema, Hugo. Me identifiquei muito. Gostaria que você explorasse mais esse tema. Gratidão. Bacana, Andrea. Vou continuar explorando mais o tema, sim, envolvendo os nossos sofrimentos.
Muito obrigado, Andréia, por me acompanhar aqui também, o Wellington, a todos vocês por me acompanharem na live e me darem essa força, esse incentivo para eu continuar estudando, continuar fazendo as lives e compartilhando os meus conhecimentos. É importante que quando eu estudo e quando eu compartilho esses conhecimentos, a pessoa que mais aprende sou eu. Então quero agradecer a todos vocês por esse aprendizado que eu estou tendo. Sueli escreveu boa noite, gratidão. Gratidão a você, Sueli. Então aqui já vamos encerrando. Então, boa noite a todos. Vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Um bom descanso para todos vocês. Obrigado por me acompanharem.